Olá! Bom, sejam bem-vindos ao nosso estágio terapêutico ou Therapeutic State. E bom, para o primeiro episódio temos aqui a nossa apresentação. Neste episódio eu vou falar do porquê deste nome, do porquê de ter criado o podcast, enfim. Eu sei que muita gente também não me conhece, então vou-me apresentar primeiramente como pessoa. Não vou dizer a minha idade porque não apetece, mas enfim. Olá, eu sou a Filipa. Eu decidi criar um podcast porque genuinamente gosto bastante de conversar, de falar com as pessoas. Gosto muito de conversar, se eu entender. E eu estou muito feliz porque desde pequena que eu sou muito envergonhada, então tanto de eu querer falar começou a vir mais recentemente a minha fase da tagarela e a minha fase estupidamente e exageradamente extrovertida, onde eu só quero falar e não me calo. Eu sempre fui assim, mas no caso nunca fui assim como amigos meus, porque os meus amigos meus amigos quando eu era mais pequenina nunca viram o que era a Pipa de verdade, que é super extrovertida, que gosta imenso de conversar com as pessoas, porque eu desde pequena que sou bastante envergonhada e muito introvertida, então não consigo bem conversar com as pessoas que não têm grande afinidade, o que já mudou bastante, porque agora sou uma pessoa muito mais extrovertida. Enfim, não me interessa. Eu vou fazer um episódio dedicado a isso, mas este podcast não vai ser criado para eu falar só da minha pessoa e só da minha experiência de vida e tudo mais, até porque eu não tenho grande experiência de vida, porque eu sou uma adolescente. Pois é. Eu sou uma adolescente, então eu não tenho grande experiência de vida. Mas eu já passei por algumas coisas que se calhar a maioria dos adolescentes ainda não passou ou passa, né? Porque a nossa geração está bastante à frente. Enfim, primeiramente, o primeiro tópico. O porquê de Therapeutic Stage. Bom, Therapeutic... Já começou as falhas de dicção. Primeiramente, o porquê do nome Therapeutic Stage. Bom, como temos na descrição deste canal aqui, é porque, eu sou uma pessoa que tem vários problemas psicológicos. Esses problemas psicológicos denominam-se por ansiedade, um iníciozito de uma depressãozinha, mas é pequenina, não tem... Enfim, tem o início de uma tristeza profunda, vamos dizer assim. Enfim, vamos dizer as coisas como elas são, né? Tristeza profunda. Assim, ansiedade, agorafobia, provavelmente tenho déficit de atenção, mas eu ainda não sei disso. Mas já agora, eu sou mesmo diagnosticada com ansiedade, ok? Síndrome de pânico também tenho. E é isso. Eu provavelmente também tenho algo como distúrbio alimentar, mas eu também não sei disso, não faço a mínima ideia. Mas eu provavelmente tenho um distúrbio alimentar qualquer, porque eu sou uma pessoa que não come mesmo nadinha de nada. Mas enfim, eu não estou aqui para estar aqui a meter, a falar de inúmeras coisas, senão perco a minha linha de raciocínio. Eu não quero perder a minha linha de raciocínio. Enfim, eu dei Therapeutic Stage ao nome deste podcast, pois eu sou uma pessoa que tem vários problemas psicológicos, vários traumas, vários issues, trust issues, daddy issues, anger issues, enfim, várias coisas assim que não são propriamente felizes ou muito bonitas, sabem? Problemas psicológicos nunca são bonitos, nem felizes, nem nada disso. Então, e como eu também não tenho, quer dizer, já andei numa psicóloga por acaso, mas eu não tive muitas sessões e de certa maneira não ajudou nada. Também já tentei andar no psicólogo da minha escola, mas também não me ajudou em absolutamente nadinha. E então simplesmente caguei de tentar ir para psicólogos, porque os psicólogos a minha primeira psicóloga, por acaso ajudava-me imenso, porque ela conversava comigo quando nós estávamos a pintar, a jogar Jenga, enfim, várias coisas.
Já a minha outra psicóloga que eu tive na minha escola não me ajudou em rigorosamente nada, porque todos os meus problemas são criados, muitos deles sem solução, como por exemplo o facto de eu muitas vezes me sentir muito mal assim quando estou a comer, sabem? Eu sinto-me bastante nervosa e bastante tipo, não sei, começo a sentir a minha respiração muito ofegante enquanto estou a comer, então eu começo-me a sentir muito mal. E tudo o que essa mulher pode-me dizer foi: olha, eu vou dar aqui uma solução que ela tinha dado muito exagerada, porque não foi isso que ela disse, obviamente, mas é: ou tu morres ou lida com isso. Porque eu tinha-lhe falado que muitos dos meus problemas eram desses e que também os meus irmãos gozavam comigo por eu querer pedir ajuda, e ela dava-me soluções tipo, ignora, não sei o quê, que não são soluções assim muito boas para quem é psicólogo, não é? Porque supostamente os psicólogos são para ajudar e não para dar conselhos, que se eu precisar desses conselhos eu peço a um amigo qualquer. Então, eu quero Therapeutic Stage para este nome, para este podcast, enfim, estou-me a repetir muito. Eu, meti Therapeutic Stage porque, como eu não tenho nenhum psicólogo, como eu não tenho ninguém para poder desabafar, sem me julgar, sem me colocar muito peso em cima do que eu estou a dizer ou não, eu quis criar este podcast para isso mesmo, para poder falar de issues que eu tenho e de problemas que eu gosto de conversar. Não é gosto, mas de certa maneira há problemas que me interessam de falar e de conhecer mais, e que eu não é que gosto de falar sobre esses temas, porque nunca é gostar realmente, mas interessa-me por esses temas e realmente falo para querer quebrar tabus. Enfim, eu também não sou ninguém para andar aqui a quebrar tabus. Enfim, não interessa. Bom, e é por isso, pronto, já lançámos o primeiro tópico do porquê Therapeutic Stage. Agora, as minhas inspirações para o podcast. Bom, primeiramente, caso vocês não saibam, que ninguém sabe, mas caso vocês não saibam, eu nunca comecei a ouvir, eu não ouvia podcasts até o verão do ano passado, ou seja, daqui a não faz um ano que eu comecei a ouvir podcasts e comecei realmente a saber o que é que são podcasts. E bom, desde o ano passado que eu tinha esta ideia, mas enfim, já vamos para aí, já vamos para esse patamar. Mas bom, estamos agora neste segundo tópico, que é e as minhas inspirações. As minhas inspirações é Anna Landum, não sei pronunciar este nome, Anna Landum, que é do I Have a Voice. Eu adoro este podcast. Infelizmente ela parou com o podcast, ela não faz mais episódios, o que é de certa maneira uma depressão, porque eu adoro ouvir aquela mulher a falar, é incrível. E também Sala de Convívio da Luana Santos. Muitos de vocês sabem que é a Luana Santos e muitos de vocês também sabem que é a Ana Landum. Eu adoro a Luana Santos. Eu já sigo a Luana Santos desde 2018, 2019. Ou seja, eu não é que seja uma subscritora muito antiga, mas de certa maneira sou, porque eu ainda a seguia naquela altura da fase da vida da Luana, que ela era uma palhaça para a internet, como ela própria diz. E eu adoro a Luana Santos, porque ela é uma grande inspiração minha, tanto para fazer vídeos normais quanto para fazer podcasts. Eu também gosto imenso dos temas que a Luana Santos se refere na Sala de Convívio. É pena é que ela não posta assim muitos episódios, mas eu adoro estes dois podcasts e foi o porquê de eu querer começar um podcast. Bom, agora vamos para a história e de onde é que surgiu toda esta ideia.
Bom, primeiramente, como eu já vos disse, eu sou uma pessoa que adora conversar e falar e não sei o quê. E pronto, não era assim, eu nunca soube sequer o que era um podcast, então eu só tinha uma ideia de criar um YouTube, um canal de YouTube e começar sei lá, a falar merda, a falar porcarias para uma câmara, postar no YouTube e ver no que é que dá. Mas eu não queria ficar, não queria ficar com uma fama, enfim, não sei porquê, mas eu não queria postar vídeos com a minha cara e eu a falar, porque eu não sei, eu acho-me bastante awkward enquanto estou a falar para uma câmera. Então eu prefiro só mesmo falar para um telemóvel, sabem? E bom, quando eu comecei realmente a querer investir, porque eu ainda não investi em absolutamente nada, porque eu estou a gravar isto com um telemóvel e já agora eu não sei se a qualidade deste áudio está muito boa, mas eu depois vou tentar tratar um bocadinho do áudio e edição. Enfim, não interessa. Bom, aquilo que ocorre é que no verão do ano passado, quando eu comecei a ouvir o I Have a Voice, eu comecei a querer fazer um podcast. E eu criei um podcast, mas eu não cheguei sequer a postar o primeiro episódio porque eu achei que dava muito trabalho, porque eu sou muito awkward a falar. E eu não sou awkward a falar, eu sou simplesmente uma pessoa que não sabe falar direito. E que se perde muito na linha de raciocínio, porque, não sei, eu tenho muitos problemas que precisam urgentemente, eu preciso urgentemente saber o que é. Porque eu simplesmente começo a perder na linha de raciocínio e quando eu estou a falar é simplesmente já não sei o que é que eu estou a falar mais. Esqueço-me daquilo que está para trás, tu entender? Enfim. E então, eu no ano passado... Eu no ano passado decidi que queria fazer um podcast. Eu criei o canal, mas como eu já vos disse também não fui muito para a frente porque nem sequer postei o primeiro episódio do podcast e então só fiz o canal que tem o nome de Pipa Voices, que foi o pior nome que eu podia ter dado, que era Pipa Voices. Eu não levei aquilo para a frente, até porque não é que não tinha tempo, mas é que eu simplesmente tinha preguiça, enfim, estou uma pessoa bastante preguiçosa até. E então eu simplesmente deixei essa ideia morrer, nunca mais pensei nisso, até porque depois desse momento, esse meu breve momento, eu parei de ouvir podcast, então pronto, desapareceu uma ideia. Até que chegamos ao dia de hoje, ou seja, quase que se passou um ano desde a minha bela ideia de querer criar um podcast. Eu hoje estava a preparar o meu almocinho, é assim que pego no telemóvel e vou ver um vídeo da Luana Santos. E eu lembrei-me, não é, que a Luana Santos tem um podcast e eu nunca tinha ido escutar o podcast da Luana. Então aquilo que aconteceu foi que eu fui a um vídeo dela, que ela já tinha esse podcast, então eu fui ao link do Spotify e fui ver a podcast dela. Eu gostei bastante e depois, agora mais à tarde, eu fui ouvir o podcast outra vez todo da Ana Landon, do I Have a Voices. I Have a Voices, não. I Have a Voice. E foi então aí que eu fui só reunir uns nomezinhos e chegámos ao Therapeutic Stage. E também fui fazer o canal, porque, enfim, sou uma pessoa bastante rápida no que toca a criar coisas para a internet, porque eu sou uma pessoa bastante rápida até a fazer coisas. Eu só sou meio muito preguiçosa, mas isso tem que mudar urgentemente. Mas bom... E também fui criar a imagem que vai aparecer em praticamente todos os vídeos que vocês vão escutar, né? Porque vocês não vão ver nada, vocês vão ver a mesma imagem. E então eu criei também a imagem que vocês vão estar a ver enquanto eu estou a falar.
E pronto, fui agora para falar com vocês. Eu já estou a fazer este áudio há pelo menos 10, 20 minutos, porque eu tive que apagar alguns, porque muita gente vem me interromper enquanto eu estou a gravar, porque infelizmente a parte má de ser adolescente é que eu não posso ter uma casa para mim e que não posso simplesmente falar sem ninguém me interromper. Não, é que as pessoas entram pelo meu quarto adentro sem bater à porta, que é uma coisa que me irrita bastante. Mas enfim, eu espero que vocês gostem bastante deste podcast e que me deem ideias também, porque é ok que eu sou uma pessoa bastante criativa, que consegue reunir ideias para poder fazer podcast, até porque falar de cenas, falar de coisas de interesse e tudo mais não é assim muito complicado. Mas enfim, eu espero que vocês gostem imenso deste podcast e é isso. Eu vejo-vos no próximo episódio. Tchau!